dos conteúdos, o retorno mais detalhado das correções de trabalhos e avaliações, especificando aonde ficou os erros e os acertos, né? Essa também é algo muito comentado sobre os alunos. Maior flexibilidade nos prazos de entrega dos trabalhos e montar tutoriais para as aulas de disciplina como cartografia e geoprocessamento. Então, essas foram as colocações dadas pelos estudantes no formulário. Eu posso estar reenviando aqui o formulário se vocês quiserem dar uma olhada nas perguntas que foram feitas, mas a gente sabe que não é só os professores, né? Por exemplo, a questão da integração, de interação. Nós, estudantes, a gente falha muito nesse quesito de interagir com os professores durante as aulas. Então, é uma colocação estudantil, mas também a gente reconhece que nós precisamos fazer nossa parte. Agora a gente abre para os professores estarem se colocarem suas reclamações, suas colocações, suas sugestões também, para a gente estar aglutinando tudo isso no final, lá nos encaminhamentos da Assembleia. O Francisco vai estar fazendo as inscrições, se vocês quiserem ir falando, pode mandar no chat ou levantar a mão. Não se atropelem para falar, gente, calma, todo mundo vai falar. Mas é isso, agora é com vocês, professores. Bom, eu me inscrevo. Também me inscrevi. Vai lá, Cássio. Vamos lá, então tá bom. Obrigado, pessoal, por esse espaço, realmente muito proveitoso e muito necessário, né, esse momento de discussão. Daiane, eu estava vendo as colocações com muita atenção e muitas delas eu vejo que, como professor, vou falar especificamente de climatologia, que agora, nesse semestre, nós vamos ter o POT 3, né? Então, a gente ainda não tem essa experiência do POT no rede. Mas falando especificamente de climatologia, né? Climatologia já não é fácil presencial, imagina online, né? A coisa não é fácil nem de um jeito, piorou de outro. Mas, o que eu tentei fazer, né? Realmente, no semestre passado, eu fiz pequenas avaliações semanais. Não eram grandes avaliações, eram pequenas, mas eram semanais, né? E de POT, Planejamento e Ordenamento Territorial Integrado, uma disciplina de bacharelado. Então, eram avaliações semanais, pequenas, porém eram semanais, mas realmente eu vi que eram, no fim das contas, né, acabou se tornando algo bastante exaustivo. Então, não farei isso este semestre. Agora, eu só queria colocar uma coisa, deixar uma coisa muito bem clara, que a gente não pode se esquecer da origem de certas coisas, né? E eu vou falar especificamente do Moodle, a ferramenta Moodle. A plataforma, ferramenta no portal, não sei como é que chama isso. A plataforma Moodle, ela foi e é criada para cursos à distância. Ela foi criada para os cursos EAD da PCM. Nós não somos um curso EAD, nós somos um curso presencial que está funcionando de forma remota, mas não é um curso EAD, né? E ela tem essa cara que ela tem, porque ela foi pensada para alunos que pudessem ir até os polos de ensino, acessarem computadores. Então, muitas vezes o ensino vamos dizer assim, síncrono, né? O professor está aqui em Santa Maria e o aluno está lá no polo, os dois interagindo ao mesmo tempo, e às vezes o encontro era assíncrono, né? O professor deixava uma atividade, deixava um vídeo gravado, deixava um exercício ou qualquer coisa, e o aluno se dirigia até o polo para fazer esses exercícios nos computadores. Porque certas ferramentas do Moodle só funcionavam via acesso, né, via computador. Então, o Moodle tem essa característica de ser uma ferramenta criada para cursos EAD, e não para cursos remotos, que é o que, né, a realidade que nós estamos vivendo agora. Então, só queria deixar assim, esclarecer essa questão do Moodle, que é uma ferramenta que nós, professores, já conhecemos ela há 10 anos no mínimo, né?
talvez para muitos alunos ela foi conhecida para o grande público só agora, né? E na reforma curricular, algumas disciplinas, eu não sei, Adriano, melhor depois, algumas disciplinas puderam, né, ser ajustadas para até 20% da carga horária serem à distância, mas eu não sei se isso realmente está efetivado no PPC. E aí o Moodle seria a ferramenta ou plataforma que os alunos e professores poderiam utilizar para ter essa atividade, às vezes, né, online. Mas a disciplina permanecia dentro da maior parte da sua carga horária presencial, né? Muito bem, então eu queria fazer esse pequeno resgate histórico, teórico, do que é o Moodle, né? Agora, falando especificamente da pandemia e da instituição do REDE, ano passado, antes da reitoria instituir o REDE, pela resolução 024/2020, que isso foi feito no começo de agosto, no mês de julho, a pró-reitoria de graduação promoveu um curso de treinamento docente para o uso das plataformas G Suite, que inclui o Google Meet, né, Gmail, e-mail institucional, Google Docs, né, o tipo Word, Excel, essas coisas, e o Google Classroom. Eu participei desse curso. Eu sei que o professor André Borba fez esse curso também. Eu não sei se mais algum colega fez esse curso. Mas o fato é que esse curso foi um curso oficial da instituição, da UFSM, feito pela maioria do corpo docente da UFSM. Eram 932 professores fazendo esse curso. A UFSM tem quase 2.000 docentes, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas 932 docentes fizeram esse curso. E se a UFSM deu este curso, significa que a plataforma G Suite também é uma plataforma oficial da instituição. Então, depois que eu fiz esse curso, eu já estava pensando em como dar as aulas, eu estava pensando em usar o Moodle. Mas depois que eu fiz esse curso, eu optei plenamente por usar a plataforma do Google Classroom. E já dei 2 semestres em cima da plataforma do Google Classroom. E ao que eu tive de devolutiva dos alunos, todos gostaram. Nenhum aluno me reclamou. Das duas, uma, ou realmente não tinha defeito, ou estava mentindo para mim. Mas nenhum aluno reclamou da plataforma do Google Classroom, tá bom? Então, Daiane e colegas, alunos, eu entendo essa questão do Moodle, acho, né, que de fato a gente pode fazer uma unificação no sentido de usar todo mundo o Meet, mas eu já coloco que eu tenho 2 semestres de aulas dadas pela plataforma Google Classroom, não obtive nenhuma reclamação, e digo mais, ainda vai somando mais uma consideração que algum aluno colocou aí sobre a questão de facilitar as demandas para alunos que não tenham acesso a uma boa rede ou a um bom computador, né? O Moodle, o acesso dele via celular é uma porcaria, vocês devem saber disso melhor do que eu. E o Google Classroom não, o Google Classroom tem aplicativo, que pode ser usado pelo celular, né, de forma muito mais fácil. Basta, né? Então, o aluno, se não tem acesso ao computador, tem acesso ao celular, né, ao aplicativo do Google Classroom. E desde que você faça um e-mail institucional, tudo funciona razoavelmente bem, né? Então, eu só gostaria de fazer essa explanação, né? Que até então eu fiz o uso do Google Classroom. No dia 31 de dezembro passado, a licença ia vencer, a universidade renovou essa licença. Eu acredito que uma gama gigante de docentes da UFSM usam essa plataforma. E era isso, acho que eu gostaria de colocar só isso, né? Que eu tenho usado essa plataforma e os alunos, então, eu gostaria dessa devolutiva de quem usou essa plataforma, foi meu aluno ou não, o que acha dela, porque eu tenho usado ela e todo mundo está gostando. Obrigado pelo espaço. Obrigado, Prof. Cássio. De nada.
Acho que sou eu agora, não? Isso, professor, pode falar. Também. Então, boa noite, pessoal. Prazer encontrá-los, os colegas, os estudantes. Obrigado pela oportunidade, por esse espaço, né, que mesmo de forma remota é um prazer estarmos juntos, né, estarmos neste encontro, que talvez pudesse ter sido realizado algum tempo atrás, né, porque a gente poderia ter também resolvido algumas questões, né, desde o ano passado. Mas, nessa oportunidade, eu gostaria de falar um pouco a respeito da minha experiência que aí ao longo desse tempo e dizer que tem sido um tempo difícil, acho que para todos nós, né, professores e estudantes do curso, porque nós estamos vivendo numa conjuntura bastante complicada, né, acho que os problemas do rede não são só do rede, é do momento que nós estamos vivendo, né, enfrentando uma pandemia que não está retrocedendo, né? Estamos enfrentando uma série de dificuldades aí, e também um tempo de uma crise, né, nacional, que é bastante significativa, que envolve as universidades, envolve toda a sociedade brasileira. Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito complicado, muito difícil. E no nosso trabalho, no nosso estudo, isso tem efeitos muito sérios, muito graves. Isso afeta a forma como nós trabalhamos, como nós estudamos, como nós pensamos. Então, há todo uma conjuntura desfavorável, né, que nós estamos enfrentando. Então, só em relação a essa conjuntura, isso já, de certa forma, nos impõe uma série de dificuldades de trabalho, né, porque isso afeta nossas condições físicas, nossas condições emocionais, enfim, uma série de fatores que têm relação com o nosso trabalho. Isso, para mim, foi bastante significativo, principalmente no primeiro semestre do ano passado. Me senti, de certa forma, bastante pressionado em continuar as atividades ou não. Então, acho que institucionalmente também a universidade demorou muito para agir, né? Nós ficamos muito desamparados enquanto professores, profissionais na instituição, porque o rede mesmo só começou a funcionar muito tempo depois, né, da interrupção das aulas. Então isso foi muito difícil, eu acho, para todos nós. Não houve um espaço, né, para uma adaptação, enfim, para pensar, né, como a gente poderia resolver essas questões, e isso foi se prolongando, né? Institucionalmente, eu acho que demorou muito tempo, né, para que algumas atitudes fossem tomadas para que a gente pudesse desenvolver um trabalho. Então, perdão, eu saliento algumas questões, assim, dentro desse processo, né, que depois foi se institucionalizando e nós também fomos nos adaptando, né, a essa conjuntura. Mas eu acho que há uma dificuldade do trabalho remoto. Eu fiz alguns cursos de formação continuada antes mesmo da pandemia para trabalhar o Moodle. Eu já trabalhava com o Moodle antes da pandemia. Eu acho que é uma plataforma muito interessante para mediar os processos, né, do presencial. Então, eu utilizava como suporte, usando os recursos que ela disponibiliza, como auxiliar no ensino presencial. Mas no ensino remoto, o Moodle se tornou quase
o centro, né, do processo de ensino-aprendizagem. E, mesmo com a formação que tínhamos antes, passar a adotar o Moodle foi, de certa forma, difícil, né? Porque ele se tornou, então, a chave que ia mediar todas as relações do processo de ensino-aprendizagem. E isso foi muito difícil, porque, embora eu conhecesse algumas ferramentas, eu conhecia as ferramentas no ensino presencial, né? Mas da forma remota, isso é diferente. Então, eu acho que e isso particularmente foi difícil, porque eu trabalhava com o primeiro semestre. Então, vocês imaginem fazer toda a contextualização da universidade de forma remota, né? Ensinando a usar o Moodle, quando mesmo nós, professores, a gente não conhece todas as ferramentas e os problemas que a plataforma também apresenta. Então, como você vai solucionar determinados problemas que você não sabe nem por que eles estão ocorrendo. Então, isso é uma dificuldade muito, assim, que eu achei muito grande, né? E que, claro, com o tempo, algumas coisas foram se resolvendo. Mas eu saliento, assim, no desenvolvimento das atividades, né? Uma dificuldade que é a falta de interatividade. Muitas vezes, nós, assim, a relação entre professores e alunos fica prejudicada porque há uma dificuldade de interação, mesmo mediado pela plataforma. Muitas vezes, os estudantes não utilizam as ferramentas, como o próprio fórum, né, onde você pode interagir com dúvidas. Né? Eu me sinto assim, pouco retorno, né? Muitas vezes parece que a gente está tateando, né? A gente não sabe se aquilo que a gente está fazendo está sendo bom ou não, se está surtindo efeito ou não, se está sendo proveitoso ou não, né? Falta muito isso assim, ó, eu senti, né? Talvez não tenha sido para os colegas, mas eu senti um pouco essa falta de interatividade com os alunos, né? Mesmo às vezes nas aulas síncronas, pouca participação assim efetiva. Eu sinto dificuldade porque, bom, eu sou professor porque eu gosto de estar com as pessoas, então a interação, eu gosto de conversar com as pessoas, de estar junto, de dialogar, né? E nas aulas síncronas, mesmo nas aulas síncronas, né, a gente não vê as pessoas ficam com as câmeras fechadas, muitas vezes não perguntam, não colocam questões, e parece que eu fico falando para a tela do meu computador, né? Então eu tenho dificuldade com relação a isso. Outra dificuldade é transpor os materiais que eu já havia produzido para as minhas disciplinas. Tem disciplinas que eu trabalho há vários anos, tem material produzido, né, assim, muito material produzido para as minhas disciplinas, mas para as disciplinas que são presenciais, não é a mesma coisa você disponibilizar o material no Moodle. Então, você tem que fazer toda uma adaptação, você tem que fazer toda uma produção, né, que é muito diferente, né, daquilo que você produziu para as aulas presenciais e disponibilizar nas plataformas. Então, isso dá também uma sobrecarga de trabalho, somado que os professores não trabalham com uma disciplina, né, são mais disciplinas, tem graduação, tem pós-graduação, tem orientação, e também é feito de forma remota. Então, isso dificulta o nosso trabalho. E o problema também com as aulas síncronas, porque eu fico sempre pensando naquele estudante que não tem condições de estar ali presente naquele horário, né? Naquele espaço ali definido para aula síncrona, né? Ficar naquele tempo, não tem condições, muitas vezes, da internet. Eu mesmo, a minha internet em casa não é muito boa, e tenho muitas vezes dificuldade de conexão. Então, eu acho que
A questão das aulas síncronas é bastante complexa em função dessas condições, né, muitas vezes até materiais, né, para sua execução. Bom, eu acho que seriam essas, assim, algumas questões, né, mais, assim, que gostaria de partilhar com vocês, mas acho, assim, pelo que foi exposto ali nas perguntas, isso já oferece um grande subsídio para a gente repensar algumas questões também, né, já que estamos prestes a iniciar um outro semestre. Então, agradeço muito a oportunidade, agradeço muito esse retorno do DAGEL, né, e trazer essas questões, né, e fazer essa enquete com os alunos, porque isso também nos oferece uma série aí de avaliações, né, que a gente pode repensar o nosso trabalho. Então, agradeço. Então, dando continuidade, né, às falas dos colegas, primeiramente eu vou me apresentar, porque eu acredito que muitos de vocês não me conheçam, principalmente o pessoal que está na geografia mais a partir do ensino remoto, né. Meu nome é Natália, eu fui nomeada agora no final de fevereiro como professora do Departamento de Geografia, e eu vou trabalhar com uma DCG, chamada Geotecnologias da Contemporaneidade, e com a turma de Cartografia B no bacharelado. Tá? Então, só para vocês saberem um pouquinho, né, quem eu sou, eu me graduei na UFN e fiz mestrado, doutorado, e durante o ano passado, o ano retrasado, trabalhei no pós-doutorado sob a supervisão do professor César na UFSM. Então, por fazer a minha pós-graduação na UFSM desde 2014, ali, com as docências orientadas, eu sempre tive um contato com o Moodle, e no ano de 2020, eu ministrei uma disciplina na pós-graduação, mas como eu era professora convidada, eu acabei trabalhando com o Google Classroom. Em relação às duas plataformas, na minha opinião, talvez por eu ter mais afinidade, ter feito mais cursos, trabalhar há mais tempo com o Moodle, ele me parece uma plataforma que ela te dá mais liberdade de atividades de interação do que o Google Classroom. Minha percepção, tá? Vocês podem ter opiniões diferentes a partir das experiências de vocês. Mas o Moodle, ele está mudando bastante, e ele tem uma nova versão que está para ser lançada. Eu estou fazendo um curso sobre Moodle no ensino remoto, né? E essa nova versão que vai ser lançada, ela também vai ter um design vinculado para os celulares. Isso também vai facilitar. Então, eu acredito que o Moodle, ele é uma ferramenta bastante interessante, oficial, uma ferramenta em que fica tudo registrado dentro dessa plataforma, o que é trabalhado, a gente consegue ter uma comunicação, uma interação e desenvolver atividades que não são simplesmente atividades de envio de arquivos, são atividades que permitem uma interação maior, dependendo do uso que a gente faz dela e do domínio que a gente tem dessas ferramentas. Claro que elas são ferramentas que exigem que a gente tenha um conhecimento de programação dessas atividades, mas isso é mais um desafio, né, para os professores, mas eu acho que isso colabora bastante com as nossas disciplinas. Então, quem está matriculado nas minhas disciplinas, eu acredito que vocês todos já devem ter recebido um e-mail. Eu já estruturei as duas disciplinas dentro da plataforma Moodle e já vinculei vocês a essas disciplinas. Obviamente que ela está toda estruturada, mas vocês conseguem acessar apenas algumas informações mais gerais. Calendário, ementa, algumas datas importantes que seriam as datas de avaliação, essas informações vocês conseguem acessar. Os materiais teóricos, os materiais de interação, os materiais de atividades práticas, esses todos estão fechados e somente vão sendo liberados conforme nós fomos desenvolvendo as aulas e conforme for ocorrendo a nossa interação, porque aí nós vamos estruturando esses materiais para que sejam mais coerentes com aquilo que os estudantes estão buscando. Eu vou começar comentando um pouquinho sobre a DCG, e daí depois eu comento sobre a cartografia, porque a cartografia a gente está planejando de forma conjunta com a Karina, né? A gente está pensando uma série de atividades que são
que vão ser desenvolvidas na turma dela, vão ser desenvolvidas na minha. Hoje nós estávamos fazendo a seleção de monitor, então eu acredito que eu deixo a cartografia para falar no final e a Karina daí complementa outras informações que ela considera importante. Então, dentro da DCG, ela vem, vou explicar como eu pensei as aulas, e aí aceito sugestões de vocês, né? Eu pensei em estruturar as aulas sempre divididas em síncronas e assíncronas, ou seja, a gente teria de 1 hora, 1 hora e meia até 2 horas, sempre síncronas semanais, e depois dessa 1 hora, 2 horas, vocês ficariam com um tempo livre para a realização de atividades assíncronas por meio de tutoriais de uso de softwares, que a princípio nós vamos utilizar o Fio Cartô, nós vamos utilizar software de mapeamento colaborativo, nós vamos utilizar QGIS, nós vamos utilizar o Google Earth, tá? Então, seria um período síncrono e um período assíncrono para que vocês consigam desenvolver essas atividades. Esse período assíncrono, vocês teriam os tutoriais para a realização da atividade e nós teríamos um horário específico para retirar dúvidas, que seria no início dessas aulas teóricas semanais. Todas as aulas, eu pensei em utilizar, para quem já acessou lá a plataforma Moodle, o BBB, o Big Blue Button, que é dentro da plataforma Moodle, ele é bastante semelhante ao Meet. Inclusive, eu gravei um tutorial de como acessar as aulas, que foi no e-mail para vocês, quando eu cadastrei vocês nas disciplinas. Então, dentro do BBB, a gente consegue gravar essas aulas e elas ficam automaticamente disponíveis dentro da plataforma Moodle para vocês. Então, eu acho que é uma ferramenta bastante interessante, ela é bastante tranquila. Obviamente que, assim como o Meet, em alguns momentos ela pode oscilar a conexão, mas aí podemos fazer um teste, se vocês acharem que o BBB não está legal, a gente muda para o Google Meet, mas a princípio eu já programei ela ali e fiz um tutorial, vocês podem olhar e verem se vocês consideram que é interessante o BBB ou não. Deixa eu ver o que mais. Dentro das atividades assíncronas, então, não serão só atividades vinculadas à avaliação ou atividades de mapeamento, mas também tem algumas atividades, por exemplo, alguns jogos que eu fui inserindo, que eles foram sendo elaborados com base no conteúdo, para vocês usarem como revisão. Todos esses materiais, eles têm um prazo bastante prolongado de execução, sempre mínimo 2 ou 3 semanas para a realização das atividades, tá? E dentro das avaliações, eu coloquei 4 avaliações para cada uma das disciplinas. Então, uma dessas avaliações seria a questão da participação, e essa participação lá nos planos da disciplina, vocês podem acessar dentro do Moodle, né? Dentro do portal do aluno, já está descrito lá que essa participação não precisa ser na aula síncrona no momento da aula. Como essas aulas vão ficar gravadas, vocês podem assistir depois, e isso é considerado dentro dessa avaliação de participação. Coloquei uma avaliação teórica para as 2 disciplinas no meio ali da disciplina, e daí depois nós temos uma atividade prática para cada uma dessas disciplinas e um seminário para cada uma dessas disciplinas. O seminário a gente vai combinar se vai ser apresentação síncrona, se vocês vão gravar, enfim, conforme for o andamento das aulas, a gente vai combinar. E dentro dessas atividades práticas, então, dentro da disciplina de geotecnologias, por ela ser toda voltada a uma conversa entre como essas tecnologias são discutidas em termos teóricos, mas também aplicadas, a gente iria desenvolver uma aplicação de uma ferramenta geotecnológica de escolha de vocês, e de tema de escolha de vocês. Isso tudo eu vou explicar lá nas primeiras aulas, a gente vai ter tempo para fazer isso, nós vamos ter aulas destinadas especificamente para fazer essas aplicações, e nas disciplinas de cartografia, a gente pensou em um relatório com alguns mapas que vocês elaboraram, e esses relatórios também seriam em duplas ou trios, tá? Nós também conversamos com a Karina a questão de muitos alunos não conseguirem, talvez, fazer esses mapas no computador, então também seriam aceitos mapas manuais dentro da discussão da cartografia.
Em resumo, é mais ou menos essa a estrutura que estão pensadas, essas duas disciplinas, tentando a pensar, assim, as múltiplas necessidades que vocês têm, porém, a gente está bem aberto a sugestões, abertas a contribuições, e ficamos à disposição, né, para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida que vocês tenham, e todas as sugestões de vocês são muito bem-vindas. A questão das aulas todas serão gravadas, nós faremos os tutoriais para as disciplinas, tanto de cartografia quanto de geotecnologias, vocês vão ter tutoriais, então, inclusive, alguns já estão gravados, só não estão disponibilizados, e também a questão de softwares como o Google Earth, dentro da minha DCG, será contemplada. A gente tem uma unidade inteira para trabalhar sobre esse software. Então, acho que, de forma resumida, seriam essas as minhas colocações. Fico à disposição para qualquer nova sugestão ou comentários. Acho que a próxima sou eu, né? Então, boa noite a todos e todas. Da minha parte também, acho bem interessante esse espaço, é muito bom ter esse feedback de vocês, alunos, também, né? Quem fez a carta escolar comigo, a gente sempre tentava conversar um pouco e ver o que né, estava dando certo, né, e o que estava dando errado também, que eu acho que foram os dois lados e que a gente conseguiu experimentar um pouco, né, experienciar nesse período remoto. E indo para a carta B, né, que eu sei que vocês estão ansiosos, né, e acredito que eu também digo que a Natália falou, né, a gente vai focar bastante em tutoriais, vídeos, né, anotei tudo aqui, a gente vai fazer né, bastante, assim, atividade dinâmica, vamos tentar interagir com vocês, né, da minha parte também deixo bem aberta a comunicação, né, sempre, vocês podem entrar em contato comigo, estão com dúvidas, né, tem e-mail, tem WhatsApp, podem sempre conversar, né, então acho que a gente vai sempre, acho que juntos experienciando coisas, né, a primeira vez também Carta B vai ser oferecida nessa forma remota, então, como eu digo para vocês, a gente vai errar, vai acertar, mas o importante é que a gente mantenha, então, a conversa, e eu estou, né, disposta aí a conversar com vocês, então, fiquem à vontade para interagir, né, a gente utilizou a plataforma Edmodo, né, mais uma, né, eu sei que acaba confundindo, mas foi legal, porque a gente teve uma interação bem interessante, e a gente vai testando, né, se ficar muito pesado para vocês, a gente também, né, tira essa plataforma, usa outra, então, enfim, deixar bem aberto, e fique sempre à vontade para conversar aí comigo, né, mas obrigada, pessoal. Ok, sou eu, né? Bom, assim, ó, primeiro deixa eu falar como professor, né? Apesar de eu ter resistido muito no primeiro semestre do ano passado, né, eu tinha muita resistência com esse processo remoto, mas não teve jeito, né? Entrei como todo mundo. Mas eu quero dizer que o rede, pelo menos a forma como nós levamos nas minhas disciplinas, para mim foi assim o meu ponto de equilíbrio emocional. O mundo desabando, e quando eu entrava na sala de aula virtual com os alunos, eu esquecia do mundo, e, sabe, assim, para mim foi muito importante, muito, né? E eu fiz todas as aulas síncronas, né, todas as semanas, exagerei, né, eu fazia a aula, quem foi meu aluno sabe, a gente começava às 8h30 e ia ao meio-dia, né, com um intervalinho ali de 15 minutos, quer dizer, o processo foi quase igual ao processo presencial, né, porque eu sou um velho materialista que acredita no dialógico, essas metodologias ativas aí, para mim, é só lá em Marte que funciona, sabe? O processo ensino-aprendizagem é feito no diálogo, é na troca, não tem essa coisa de vai pesquisar, né? Mas, bom, eu, até por curiosidade, porque todo mundo, né, eu interajo com colegas de vários cursos da universidade, e todo mundo reclama, e todo mundo falava mal, todo mundo em depressão, e eu dizia, bom, sei lá, se eu tenho os melhores alunos desse mundo, mas, assim, eu estou super feliz com os meus alunos, estou super feliz com as minhas aulas, porque, sabe,
é uma janela de sanidade para mim isso. Mas assim, aí o que eu fiz? Eu usei Moodle, né? E depois eu fui analisar o final do semestre. Eu analisei o relatório de acessos ao Moodle, né, individual de cada aluno, porque eu usei o Moodle só como repositório, né? Eu deixava lá vídeos, deixava textos e tal. E devia ter ao total lá, uns 70 materiais, entre textos e vídeos e coisa, né? E eu analisei o acesso de todos os alunos a todos os materiais para ver. O acesso estava muito bom, né? A grande maioria da turma acessou os materiais ao longo do semestre todo, sabe? Eu não gosto muito disso, mas eu fiz uma estatística do desempenho dos alunos nas aulas e vou dizer para vocês que não perdeu em nada em relação à oferta de 2019, que foi presencial. Em termos de desempenho de notas, o número de alunos aprovados sem exame foi basicamente o mesmo, o percentual foi o mesmo. A única coisa que mudou em relação a 2019 é que os alunos aqueles que reprovaram, né, eles iam até o final do semestre e iam dando uma tenteada, né, não estudavam e tal, mas iam dando uma tenteada. Chegavam lá no final do semestre e reprovavam. Agora, no online, foi diferente. Os alunos meio abandonaram sem tentar, né? Então, na verdade, assim, a taxa de desistência e a taxa de reprovação, elas se inverteram. Mas a taxa de aprovação foi absolutamente a mesma em relação ao presencial. O que não quer dizer, eu não sou louco de dizer que é a mesma coisa, claro que não é, né? Mas o mundo já era, né? Nós nunca mais vamos voltar para aquele mundo. Mesmo depois que acabar essa pandemia, o mundo é outro agora. Então, assim, ó, agora, como chefe de departamento, eu fiquei até assustado de ver aqui nas respostas dos alunos dizendo que alguns professores não aderiram a aulas síncronas. Achei muito estranho que alguém não tenha dado pelo menos lá um percentual X de aulas síncronas ao longo do semestre, porque para mim nunca chegou nada, nunca chegou nenhum tipo de reclamação, né? Enfim, para fechar, eu quero dizer que o que efetivamente eu senti de diferença foi na questão dos TGs, e aí eu acho que até foi a Renata que comentou alguma coisa aí. Quer dizer, de 3 TGs que eu estava orientando, nenhum conseguiu terminar, né, por problema emocional mesmo, né? E aí, talvez, eu acho que é uma coisa que a gente tem dado pouca importância, né, para o apoio emocional que a universidade pode estar prestando, né? Quer dizer, eu não sei até que ponto vocês, alunos, quem está precisando desse apoio, está procurando isso, porque é fundamental que procure, sabe? A universidade tem uma estrutura bem razoável de atendimento e isso tem se intensificado durante a pandemia, mas assim, é fundamental que quem precise acesse isso, sabe? Porque não é fácil, eu sei, quer dizer, para quem tem estrutura, né, física, financeira e emocional, já é difícil. Quem não tem estrutura é complicadíssimo. Mas, assim, então, acho que, né, para encerrar mesmo, acho que a principal questão, talvez, que a gente tenha que cuidar, inclusive com essa galera nova que está chegando agora, né, é realmente para viabilizar para os alunos os acessos, os endereços, os contatos, né? Porque a gente tem aí na universidade um conjunto de profissionais que podem estar ajudando a
atravessar esse período, né? Tá bom? Obrigado e parabéns a vocês por organizar essa assembleia. Professores, só uma licença, eu vou interromper um pouquinho. Como já são 8h04 e a gente tem alguns estudantes inscritos também para falar, vamos colocar um teto de fala de 3 a 4 minutos para todo mundo ter a oportunidade de estar interagindo e se colocando, por favor. Mas muito obrigada pelas colocações de vocês, muito importantes. Agora acho que é o professor Anderson. Eu acho. Olá, boa noite a todas e todos. Não sou eu, fiquei lá atrás. Não é você, Sandra, sou eu. Espera um pouquinho. Olha lá meu nome, antes do que lá, depois do César. Era para ser depois do César. Eu posso falar? Mas tudo bem, tudo bem. Bom, primeiramente eu quero dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês essa noite, né? O meu nome é Anderson, eu sou um dos novos professores do departamento, assim como a Natália e outros que estão por aqui, né? A gente vai ter oportunidade, né, ao longo do semestre de se conhecer melhor. Alguns de vocês talvez já me conheçam, no ano passado a gente teve uma live com o Dagel, né, fazendo uma discussão sobre a América Latina. E eu sou professor da área de Geografia Humana. Esse semestre, irei ofertar as disciplinas Metodologia da Pesquisa em Geografia e Tópicos Especiais de Geografia Humana 1. Tá? E, no momento, né, a gente vai ter a oportunidade de dialogar sobre os planos de ensino que foram elaborados para essas disciplinas, que ficarão disponíveis para vocês, né, ao longo do semestre, e que o professor abre para discussão, né, e contribuições acerca desses planos. Eu queria manifestar, né, que eu venho de uma outra instituição, né, portanto, também estou em um processo de adaptação. Eu venho da Universidade Estadual de Maringá, onde lá nós tínhamos o ERE, que era o ensino remoto emergencial, e agora nós estamos aqui no REID, né? Então, essas experiências, né, tanto com o Moodle quanto com o Classroom, né, são experiências que, né, eu venho vivenciando, né? E, né, na Estadual de Maringá nós tínhamos uma regulamentação um pouco mais clara acerca do uso desses dispositivos, da quantidade de aulas síncronas que deveríamos desenvolver ou não, né? E aqui na UFC me parece que o REID é um espaço um pouco mais aberto, né? E talvez também por isso deixe tantas dúvidas e dificuldades. Me parece que há um direcionamento institucional para que utilizemos o Moodle, né? Por que digo isso? Porque desde a plataforma, o portal do professor, né, quando nós vamos exportar as turmas, já nos indicam o Moodle e não nos indicam o Classroom, né? Então, acho que a instituição também tem um direcionamento nesse sentido. Mas, considerando, né, aí as ferramentas que nós temos, eu, assim como os demais colegas, e como consta no documento apresentado por vocês, irei utilizar as duas plataformas, né? O Moodle como uma plataforma de organização dos materiais, né, dos conteúdos, e o Meet, né, para as nossas aulas síncronas, né? Foi o que me pareceu neste momento inicial, né? Não sabia dessa experiência relatada pelo colega Cássio, né? E creio que para utilizarmos, né, a plataforma Classroom, nós próprios teremos que criar as turmas e importá-las para lá, porque a instituição, né, já organiza para que a gente tenha as turmas no Moodle. Então, eu segui, a princípio, essa orientação, né, e a gente vai trabalhar com essas duas ferramentas, né. É claro que são muitos desafios, não é? Como bem colocava o professor Adriano, eu também tive muita resistência para encarar, né, e para adentrar esses processos de ensino remoto, mas que se tornaram inevitáveis nesse momento de crise que a gente vive.
Então, não é, o desafio da interação, o desafio de nós não reproduzirmos as nossas lógicas presenciais para esse espaço virtual, o desafio das avaliações, não é? São todos desafios que estão colocados para nós, professores, e para vocês, estudantes, né? E creio que as saídas e as possibilidades que nós temos devem ser construídas de maneira conjunta e colaborativa, como nós estamos fazendo aqui nesse momento de diálogo, de reflexão, não é? De relato de experiências. Então, eu só queria fazer essa breve apresentação, né? E dizer aí que estou atento, né, às reivindicações, às propostas colocadas aqui no documento que está sendo apresentado e que pretendo atuar, não é, em conformidade com essas com essas reivindicações, propostas, né? E também, né, assim como os demais colegas vêm trabalhando, dialogando com os demais, dialogando com vocês, não é? Sempre abrindo espaço para que vocês coloquem as suas posições, não é? Para que vocês também construam esse processo. Então, essa breve aí apresentação que quero fazer, né, e dizer que estou aí em comum acordo com vocês, não é, com as propostas apresentadas e que a gente vai trabalhar, né, com base naquilo que a gente tem construído enquanto experiência, mas também com as propostas que vêm sendo apresentadas, tá bom? Um grande abraço a todos, e passo agora para nossa querida Sandra. O microfone, prof. Querido Anderson, meus queridos colegas, queridos alunos, é com alegria, né, e também com essa certa tristeza que a gente tem, né, por estar vivendo esse momento tão difícil. Essa pandemia, né, nos trouxe um impacto tão grande em nossas vidas e a custo de vidas já próximas de nós, né, nos faz temer, né, a própria vida. Nós estamos aqui, né, resistindo ao próprio sistema remoto, né, que eu também tenho essa resistência, compactuo com os colegas, mas cada vez que estou diante dos alunos e dessa tela, eu fico feliz, porque é isso que eu tenho, né, e me alegro. Então, agradeço a todos por isso, né. A pandemia estava dificultando sair da coordenação, né, nossa gestão terminou dia 24 agora, e não conseguimos, né, fazer novas eleições devido à própria pandemia. Pessoal, quero dizer para vocês que a coordenação está aí, sempre disposta, respondendo a todos, incansavelmente, todos os dias temos, assim, muitos e-mails, inclusive de calouros já querendo fazer DCG, então a gente está respondendo, tá? As matrículas do SISU foram agora até dia 19/4, então a gente também está se organizando para conversar com os calouros, né, para responder essas questões aí e fazer uma apresentação do currículo para eles, né, estamos nos organizando. Tenho conversado com a Daiane sobre isso, né, e quero dizer para vocês que, a respeito das aulas remotas, também todas as colocações que os colegas colocaram, né, eu tenho também vivido, tenho sentido, não é fácil, né, mas eu quero dizer que eu uso o Meet e o Moodle. O Moodle é interessante no sentido de que nós exportamos a nossa disciplina e lá fica registrado, né, e todas as atividades que nós fizemos com vocês, oficializa, né, o nosso trabalho docente pedagógico, né, inclusive dos estágios, né, pessoal. Eu quero dizer assim, ó, que mesmo com a pandemia, a gente tem conseguido, né, realizar os estágios dos alunos, né, regularmente matriculados na disciplina de estágio, porque
as escolas estão trabalhando de forma remota, o que, né, nos favorece, né, no sentido de darmos continuidade à nossa formação, uma formação que é um desafio, que não era o que nós queríamos, né, mas que é o que nós temos, né. Estamos aí, na luta, na resistência, fazendo o nosso melhor, tá? E agradeço o espaço, parabenizo, né, esse espaço que vocês promoveram, e também falo aqui como coordenação, nos colocando sempre à disposição para o diálogo, e pessoal, sempre diálogo, né, vamos sempre conversar com os professores, sempre, né, mandar as mensagens, escrever de forma, né, dialógica, né, e clara o que a gente está querendo dizer, né, se possível marcar uma reunião com o professor, a gente sempre vai atender vocês, tá bom? Obrigada. Bom, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, professor Eduardo, né, professor de Geografia do Brasil e de Geografia Econômica, e de uma DCG que nós vamos trabalhar esse semestre. Bom, compartilho de algumas falas dos colegas, discordo de algumas, mas eu queria dizer que realmente o dar aula nessa situação é um desafio, mas é também onde a gente se apoia para seguir em frente, né? Acho que o estar com os alunos, mesmo nessa situação, renova o trabalho do professor. E a gente tem um monte de dificuldades, um monte de problemas, mas a gente tenta solucionar, né, essas questões. Efetivamente, eu aderi ao RED no semestre passado, com duas disciplinas, Geografia do Brasil e uma disciplina para a pós-graduação, com aulas síncronas e usando a plataforma Moodle, né? Tem alguns alunos aqui que estão presentes que fizeram Geografia do Brasil, né? Eu considero, com todos os problemas que já foram levantados, que elas conseguiram, em parte, né, cumprir seus objetivos, a disciplina, né? Acho que ela teve uma aprovação razoável, teve uma desistência também considerável, né? E teve uma reprovação. Eu vou, ouvindo aqui as sugestões, né? Algumas delas eu já estava pensando em trabalhar agora para esse semestre, que eu vou dar a disciplina de Geografia Econômica e a DCG, Geografia, Pesca e Aquicultura. Então, algumas das coisas a gente já está pensando, e eu prezo muito pelo diálogo síncrono, né? Eu acho que a gente tem que conversar, se apresentar, conhecer vocês, né? Principalmente os de terceiro semestre que vão estar entrando agora, que nós não tivemos oportunidade de trabalhar ainda. Então, este conhecimento é fundamental, e esse conhecimento é possível na conjuntura atual pela sincronicidade, por estar trocando ideias, apresentando o projeto, discutindo. Tá? Então, eu aguardo, né, os que tiverem matriculado, né, para a gente começar a construir os cursos a partir do início do semestre. Terão o material do Moodle, né, terá um material complementar, etc., mas muita coisa se constrói no fazer semanal, síncrono, que eu me proponho a fazer. Tá? E encerro aqui agora a minha fala. Bom, na sequência, então, né, para quem não me conhece, então, sou o professor Anderson. Esse semestre, então, vamos trabalhar aí, dentre outras disciplinas, com a disciplina de geomorfologia, né? Bom, já tivemos, então, essa disciplina ofertada no semestre passado, então já aprendemos algumas coisas, então, com acertos e com erros, né? Então, ela já está aí novamente sob
sobre um planejamento. E uma das coisas também, assim como os colegas já relataram, o que eu prezo é justamente, então, por esses ajustes, principalmente ajustes técnicos da disciplina. Então, quais plataformas utilizar para, digamos, para transmissão de materiais, tanto audiovisuais quanto textuais, a gente acaba decidindo, então, com a turma, né? Então, através aí de um diálogo nas primeiras aulas, né? Bom, compartilho uma disciplina, então, com a professora Karina também, que creio que nós vamos fazer esses ajustes também depois junto com a turma, além das disciplinas, então, dos trabalhos finais de graduação, né? Então, pretendo fazer um trabalho mais próximo esse semestre das minhas orientandas, né? Então, nós já tínhamos reuniões, já tínhamos contatos semanais no semestre passado, né? Mas pretendo nesse semestre, então, ampliar essa possibilidade, digamos, de contato, ter mais encontros semanais, fazer umas dinâmicas mais de grupo. Enfim, vamos ver como isso vai ir se adequando, então, durante o andamento desse semestre. E finalizo, então, a minha fala, já vou ser breve para abrir já a possibilidade, então, para os colegas seguirem, né? Fazendo um pedido, pessoal. Semestre passado, e aí um pedido bem verticalizado para a disciplina de geomorfologia, né? Nós tínhamos um segundo espaço, além da aula síncrona, né, que ocorria nas terças de manhã, e esse semestre se repetirá nessa mesma data, e nesse mesmo dia da semana e horário, né? Esse segundo momento de contato, então, era através das monitorias, que nós, então, também, em diálogo com a turma, decidimos lá um horário, fixamos um horário na semana, um dia e um horário, então, que ficasse o mais possibilitado, digamos assim, de todos acessarem a esse horário. E aí esse contato, então, com a monitora, às vezes, quando eu tinha disponibilidade, participava junto nessa atividade, né? E já aproveito, então, para pedir que participem desse segundo momento também, que é extremamente importante, é aquela síntese de todo o conteúdo que foi discutido naquela semana, algo que às vezes é mais rápido, já indo direto ao ponto, e a monitora, então, né, nossa querida colega Daiane, preparava materiais, então, extremamente didáticos e muito lúdicos. Então, também gravava essas monitorias. Então, abrindo, então, mais essa possibilidade, né, e já aproveito, então, para pedir que participem, então, desse momento. A Daiane se dedicava, então, tanto ao momento de apresentação, de reapresentação desse conteúdo, como também ao preparo desse material. Então, tinha todo um diálogo. A Daiane sempre me procurava, disse, professor, isso aqui tá bom, vai ser fácil eles entenderem. Então, era um material que era bastante dialogado para sua montagem, né? E era, então, ainda mais essa possibilidade de contato com aquilo. E seguimos, então, aí pelos demais canais, né? Seja e-mail, seja Moodle, alguns até via WhatsApp também. Então, cuidem-se, pessoal. Em breve nos veremos aí de maneira síncrona e assíncrona semanalmente. E também aproveito para solicitar, então, que, já aproveitando a oportunidade aqui com o Dagel, de que essas reuniões sejam mais regulares, digamos, durante o semestre, que a gente venha, digamos, nos unirmos aqui, por mais que seja por videoconferência, mas apontar onde nós estamos acertando e onde nós estamos errando, tanto quanto professores quanto alunos. Então, muito obrigado, pessoal. Cuidem-se. Muito obrigada a todos e todas, professores, professoras. Nossa, obrigada mesmo. A gente precisava ouvir isso, a gente precisava desse retorno de vocês. Muito obrigada mesmo. E não só por estarem aqui, né, mas por todo o trabalho que vocês exercem. Se não fosse vocês, nós não poderíamos dizer que sairemos da UFSM professores, geógrafos, geógrafas. É graças a vocês que a gente tem essa possibilidade. Então, muito obrigada. Agora está aberto para os estudantes que quiserem se colocar, quiserem falar. E agradecemos a paulista Daiane. Estás falando de São Paulo, Daiane?
Pode falar, Bruno. Pode crer. Bom, gente, boa noite. Vocês me ouvem bem? Eu me chamo Bruno, eu sou estudante, entrei em 2020, né, no ano passado. Eu queria começar aqui, eu estou vendo aqui a minha tela de computador, né, e a gente acompanhou muita coisa na internet, discussões, né, sobre a importância da gente ter mais sensibilidade, principalmente com os nossos professores. E eu queria pedir, assim, que a gente tivesse mais sensibilidade de abrir nossas câmeras, por mais que seja algo que às vezes é muito íntimo, mas isso é muito importante para os nossos professores e para a gente mesmo, sabe? De ter esse contato, das pessoas verem a gente, de ver os nossos rostos, por mais que seja simbólico, mas eu acho que isso é extremamente fundamental e é importantíssimo. E é algo simples, é simplesmente abrir a câmera, né? Que isso ajuda muito os nossos professores e ajuda a gente a ter um contato melhor, né? Com, tipo, com a galera, as pessoas se verem e não acharem que estão falando com um computador, né? Essa realidade é uma realidade difícil para todo mundo, então, né, enfim, nós temos que tentar ter sensibilidade. A outra coisa que eu queria falar aqui, aí eu começo minha fala a partir disso, é que, por mais que seja delicado e a gente já está tão cansado dessas notícias, só hoje foram registradas 3.019 mortes por coronavírus. E é nesse cenário de genocídio da população brasileira que a gente está tentando sobreviver nas universidades, com todos os cortes, com todos os ataques à educação. E é por esse ponto, por esse aspecto, que eu começo parabenizando nossos professores. Assim. Independente das sugestões e dos jeitos, dos modos que cada professor tem de ensinar, e eu não conheço aqui quase nenhum, conheço só alguns aqui que foram meus professores no último semestre, como é o caso do Adriano, né? Eu não tive aulas com o César, porque eu até me matriculei na matéria, mas não consegui fazer, mas são professores que eu já tenho muita referência, como por exemplo o Adriano, que é um cara que foi um professor sensacional nesse primeiro semestre, assim, para mim isso é muito importante. E diante do REID aplicado pela reitoria de forma unilateral, sem debate com a comunidade acadêmica, sem debate com os professores, sem entender as dificuldades dos professores, sem entender a dificuldade dos estudantes, e que, inclusive, a reitoria tem que entender que muitos trancamentos de curso foram responsabilidade da reitoria por ter aplicado o REID de forma unilateral e sem se preocupar com as individualidades dos estudantes, sem se preocupar com estudantes que, inclusive estudantes indígenas que tinham que andar quilômetros, como na geografia nós tínhamos, pessoas que tinham que andar quilômetros para poder se conectar com a internet para poder tentar assistir uma aula. E se essas pessoas trancaram o curso no primeiro semestre em rede, foi culpa da reitoria que não deu assistência nenhuma e trouxe essa discussão de forma completamente unilateral e absurda, né? Então, isso é a primeira parte do que a gente precisa compreender. E eu acho que nós, como estudantes, temos que entender que, gente, na moral, isso não é culpa dos nossos professores. E eu sei que nenhum de nós aqui achamos que isso é culpa dos professores, mas eu acho que isso é importante reforçar. Porque os nossos professores são tão vítimas como a gente desse formato de rede, que estão adoecendo emocionalmente, estão tendo que preparar aulas de forma completamente diferentes do que eles estavam acostumados, e, inclusive, digo mais, apenas a aplicação de cursos por parte da reitoria, para que os professores se integrem às novas regras e aos novos sistemas, não é suficiente. Porque você tem toda uma situação de um setor enorme de professores que sequer entendem a questão das tecnologias atuais, gente. E isso não é culpa deles, é outro momento da vida. Então, assim, eu já estou finalizando minha fala aqui, mas eu me inscrevi mais para falar nesse sentido, sabe? Eu acho que nesse momento em que a gente vive, em que, por exemplo, agora 8 cidades estão interrompendo a aplicação da segunda dose de vacina por falta de vacina, e a gente está enfrentando uma situação como essa que eu acabei de falar, de número de mortes crescendo a cada dia, o governo genocida que não se importa nem com a alimentação básica das pessoas. A gente tem que entender e a gente tem que ter mais sensibilidade, tem que ter mais carinho com as pessoas. Isso é muito importante, porque senão a gente vai adoecer todo mundo. Os nossos professores e nós.
E a gente precisa ter muita sensibilidade com a galera que está chegando agora, com a galera que está aqui, com a galera que está adoecida. E se a gente não tiver essa sensibilidade, gente, na moral, os governos, o Paulo Guedes, o Bolsonaro, vão conseguir o que eles queriam, que é destruir a educação pública brasileira. Esse é o objetivo, e ele está aproveitando a pandemia para passar a boiada. Para passar a boiada em cima da Amazônia, para passar a boiada em cima das comunidades tradicionais, para passar a boiada em cima das universidades. Se a gente não abrir o olho, se a gente não tiver sensibilidade de se juntar, ao invés de guerrear entre nós, o bagulho vai ser sinistro e a gente vai ser massacrado por esse governo, é isso. João, Qual é eu o não sei. grito, qual é o grito de guerra agora, gente? Qual é o grito de guerra? Dizem aí. Viva a geografia viva! Ê! Ô, Francisco, eu não me inscrevi, não. Eu só botei uma carinha ali mesmo. Tá bem, então é a Renata. Oiê, gente, tudo bem? Boa noite. O meu nome é Renata, eu sou acadêmica do 8º semestre, para quem não me conhece. A Cê estava aqui, né, dando o show dela, agora ela levou os cavalos dela para lá. Centraliza o teu rostinho, centraliza o rostinho. Vai, pronto. Tô de pijama, de moletom, moletom da geografia, moletom bonitão. De pijama. O que eu queria falar é sobre o que o professor Adriano comentou, né? Conversando com alguns colegas que eram formandos ano passado e a gente está com os TGs aí um pouco conturbados, né? A gente pretende se formar agora nesse próximo semestre, né? No final agora do primeiro semestre, de como a gente, como coordenação, como curso, enfim, a gente poderia pensar alguma maneira de ajudar o pessoal que está fazendo os TGs, porque o TG, o TCC, é por si só um momento muito difícil, né? Que algumas pessoas dizem que é até dolorido, assim, porque de fato você tem que repensar o trabalho, tu tem que ler, tu tem que ter tempo para conseguir sistematizar tudo isso, para além de dar conta, né, da tua casa, dos teus afazeres, muitas vezes de trabalhar por conta da pandemia, que muitas pessoas perderam o emprego, né, e a galera ficou dependendo dos pais que, né, ajudavam, não puderam mais ajudar. Então, da gente pensar, sistematizar um método, assim, de tentar ajudar o pessoal para conseguir terminar os TGs, assim, eu fui orientando do professor Anderson, ele sempre foi maravilhoso, assim, toda semana a gente conseguia se encontrar, ter essa proximidade, mas eu, né, no meu íntimo, não conseguia sentar para escrever as leituras, a demanda de leitura que eu tinha que fazer, né? Então, a gente tentar sistematizar um outro método de buscar esse pessoal que deixou o TG, e eu sei que são bastante pessoas, assim, né? Não é só o meu caso, eu atrasei um semestre o meu TG, mas tem outras pessoas que também estão nesse... E aí tem o bloqueio criativo, porque eu acho que para tu escrever um trabalho que é teu, né, que é original, para além da leitura, tu tem que conseguir sentar e escrever, e para isso tu tem que estar com a cabeça boa, enfim, com tudo funcionando. Então, ó, o Diego também, eu sei de outras pessoas que estão na mesma situação, então, não sei, mas eu acho que junto a gente pode tentar buscar uma alternativa para que todo mundo consiga vir tentar, né, sistematizar melhor isso para a gente consiga terminar o curso, assim, né, terminar essa etapa, porque é importante também, né, todo mundo precisa trabalhar, enfim, seguir os seus rumos, então a gente precisa concluir essa etapa. E daí não acho que seja uma questão do orientador, né? Mas é mais do momento que a gente está vivendo mesmo, como o professor Adriano comentou. Então, é só essa minha colocação, assim, de a gente tentar pensar algo em acolhimento à galera que está fazendo os trabalhos de conclusão de curso esse semestre, esse ano, enfim, né? Para os próximos também, porque, bem como a Sandra falou, o professor Adriano, é uma realidade que vai estar posta aí para um bom tempo, né? Vai ser nesse sistema que a gente vai trabalhar, então pensar talvez uma alternativa para isso. Era isso, gente. Obrigada, Renata. Beijos a todos. Aproveitando o ensejo do tema, da questão que a Renata coloca,
Até eu estou pensando em chamar o colegiado para a gente traçar algumas soluções para os TGs. Eu tenho 3 alunas que tinham propostas de trabalho de campo e elas paralisaram. Então, como a gente podia contornar, né? E fazer o trabalho online, né? De repente, uma atividade prática online da pesquisa, né? Daniel? Boa noite, pessoal. Boa noite, colegas. Boa noite, professores, professoras. Meu nome é Daniel, começando me apresentando, né? Para quem não me conhece, sou aluno de Geografia aí desde 2018, aí tô 6º, 7º semestre em rede, aí meio perdido nesses semestres após começar a pandemia. Bom, queria trazer algumas coisas assim também. Eu acho que o que foi falado aqui foi de muito conhecimento, né, que a gente conseguiu socializar, né, eu acho que o espaço também era nesse intuito, assim, a gente teve, né, um espaço lá no passado, no início do Rede, né, para conversar com a coordenação, com os estudantes, o Dagel promoveu, a gente falar o que nós ia fazer com o Rede, né, como que a gente ia atuar o Rede, e, bom, daquele espaço a gente conseguiu tirar coisas importantes, né, as poucas coisas que andaram e as disciplinas que andaram, meio bambeando, ou de alguma forma, foi encaminhado através daquela assembleia, né, foi naquela conversa que a gente teve. Eu acho que nesse primeiro momento, né, como o professor Anderson também falou, a gente vai ter erros e acertos, né, e cabe a nós a gente voltar a socializar, né, abrir a cabeça para conversar, a gente poder estar mudando aí e conseguindo melhorar aí para que a maioria consiga, né, acessar e aproveitar ao máximo, né, mesmo sabendo do dano que a gente já tem, né, no ensino, sendo à distância. A questão que eu coloco aqui, que a Assembleia foi chamada, assim, para a gente fazer essa ideia do todo, né, de como está sendo a geografia como um todo, a gente traz casos particulares para dar exemplos, né, mas é um todo, assim, é um sentimento que todos nós, tanto alunos quanto professores sentimos, né, eu acho que a gente traz algumas coisas, algumas questões sobre plataformas que foram utilizadas, formas que dá para ser feitas, né, a gente traz como sugestões que vieram até nós, né, mas isso, sendo conversado com os alunos, não tem problema nenhum, pode ser diferentes plataformas, a gente vê aí diferentes alunos aí colocando sobre as plataformas diversas que a gente tem, que se adaptam, assim, eu acho que esse não é o problema, eu acho que o grande problema que a gente enfrenta e que a gente sente falta, que a pandemia agravou para nós, é a nossa rotina, né? A gente, às vezes, nem precisava olhar que matéria que a gente ia ter tal dia, porque a gente ia levantar e ia ir lá para o 17, e que saudade do nosso prédio, né? Olhando para vocês aqui, dá uma saudade do nosso prédio, saudade da GEL. E, assim, a gente ia para o nosso prédio, a gente sabia o prédio, chegava lá, né? E tinha a nossa rotina de sentar, pegar nosso caderno e ir à aula. Gente, eu nessa pandemia, eu não lembrava que eu tinha aula. Eu estava fazendo um negócio, tinha coisa para fazer, quando via, perdi a aula já, não tinha aula gravada, tinha apenas um conteúdo no Moodle ou em qualquer outra plataforma que não me agradava de ir lá e olhar e ficar sentado na frente do computador, que eu já estou o dia inteiro dentro de casa, né, dentro do meu quarto, então teve o período também da adaptação, enfim, que a gente também, no começo ali não tinha nem lugar para estudar, mas enfim, também não vou entrar nesse assunto. A questão principal que eu queria trazer é isso, da aula, eu acho que a maioria, assim, dos alunos solicitam, assim, aulas assíncronas pelo Meet e gravadas, né, que quem não puder ver no momento da aula possa ver depois. Acho que isso é muito importante, principalmente para a gente manter nosso cotidiano ali, né, manter a nossa rotina e lembrar que vai ter aula, participar. Aí, sim, eu acho que rende um pouco mais. As disciplinas que eu fiz, assim, renderam um pouco mais, né, eu faço técnico também, então no técnico, as disciplinas que seguiram, assim, foram as que mais renderam. E, assim,
eu acho que dá para tirar muita coisa, né? Eu acho que nós, como da GEL, a gente pode pensar aí, e já viemos planejando, né, no grupo da comunicação, um post sobre essa questão de abrir as câmeras, de valorizar os professores. Aqui, né, também temos professores em formação, né, a gente também está dando aula aí, um monte de colega meu aí que eu conheço na reunião, e também está dando aula e sabe, né, o quanto que é difícil dar aula para um monte de imagens, né, e mesmo assim, quando abre a câmera é difícil dar aula, né, imagina sem a câmera. Mas a gente pode encaminhar aí, como da GEA, um post sobre isso, assim, uma conversa com os alunos, um post sobre saúde mental, como o professor Adriano colocou. Eu acho que a gente acaba esquecendo, né, nós que vamos ficando mais velhos, assim, no curso, que vai entrando cada ano gente nova, né, e aquilo que para nós é batido e que toda hora é falado, para os novos não, né, então acho que também cabe aí a gente pensar um post aí sobre saúde mental, sobre os acessos aí, tem o CAED que faz um trabalho bem interessante, assim, a gente tem aí profissionais da área da psicologia também, que atende, que podem estar aí, a gente divulgando os contatos. Colocar também que a gente teve esse limbo, gente, desculpa, me estendeu, já estou acabando aqui, mas esse limbo dessa reunião do ano passado, do começo do Rede, para essa reunião agora, isso também, né, a pandemia, da GEL também, a gente também é humano, então a gente perdeu nas disciplinas, imagina tocando da GEL, né? Então, assim, galera que é nova também, a gente está retomando aí, né, nossos conteúdos nas redes, retomando aí nossas mobilizações, vindo aí uma galera organizando a semana acadêmica, vai ter bastante coisa, vamos pensar aí da GEL em aulões também, algo para trazer aí para nós, né, que vai contribuir bastante na nossa formação. Também colocar que, assim, as duas reuniões que a gente teve abertas e assembleias foram puxadas pelo da GEL, né, assim, também, né, a gente tem um puxão de orelha aí nesse limbo que ficou durante esse tempo sem reuniões e sem a gente reunir, mas também, né, coloco aí para coordenação, assim, pode nos convocar aí para a gente conversar. Aqui a gente está se estendendo bastante porque a gente tem muita coisa para falar, né, a gente ficou muito tempo sem se ver e sem conversar sobre as disciplinas. E a última coisa, só colocando também as questões dos pré-requisitos, assim, eu acho que tem muita gente também perdida aí de como essas questões pré-requisitos, acabando as disciplinas que são teóricas, né, que estão sendo ofertadas pelo Rede, também tem bastante disciplinas que não estão sendo ofertadas, né, e que são obrigatórias. Então, a gente está aí meio perdido como que essas questões dos pré-requisitos. Mas é isso, gente, muito obrigado, desculpa me estender, e assim, vamos manter aí, eu acho que aqui foi mais uma reunião para a gente, de início, assim, para a gente conversar. Eu acho que uma reunião, e a gente conversou enquanto da GEL, né? Uma reunião com os calouros, eu acho específico para os calouros aí, tá organizando melhor esse pessoal que está chegando aí, conversando, e não deixando ninguém para trás, né? Fazendo o máximo de esforço. Muito obrigado, boa noite. A coordenação anotou as queixas e quero dizer, contribuições, prof, nada de queixa. Foi feito, é muita quebra. Vocês nem imaginam quanta quebra que foi feita. Só não foi feito que não foi possível mesmo, Libera meu estágio aí, Sandra. Hã? Tu me sumiu em didática. Agora não pode fazer o estágio. Vamos fazer esse semestre aí, prof. Pois é, então, até em relação à residência pedagógica, pessoal, quero dizer para vocês, reforçar que o residência pedagógica está funcionando e parece que tem até um movimento aí para certificar, não certificar, mas, de repente, regularizar o estágio, né, para o residência pedagógica. Há um movimento, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou falar uma coisa rapidinho, aproveitando o que o Daniel falou, que essa questão da queixa dos pré-requisitos foi colocada por alguns estudantes lá no formulário. A gente não colocou porque achou que era muito denso, mas teve estudantes que colocou sobre a quebra de pré-requisitos, que estavam ficando, porque alguns estudantes não sabem quais são os pré-requisitos de determinadas disciplinas e acabam por não conseguir se inscrever
por conta dessa falta de pré-requisito, enfim. Foi colocado no formulário também. Nós enviamos com mais de mês de antecedência para todos os alunos um e-mail solicitando quais eram as disciplinas que eles queriam solicitar, né, para a matrícula. E veio, assim, um carrossel de pedidos de disciplinas, e o que foi possível, né, foi feito. Foi levado para o colegiado, nós tivemos uma reunião extensa do colegiado. Aqueles que não pediram, né, também não avaliamos, né, a situação. O que foi negado mesmo, né, pessoal, é a questão das práticas, né, disciplinas com práticas, não, sem aprovação do Comitê de Biossegurança, não houve aprovação, né. Certo? Então, tudo que foi possível, sempre dialogamos, sempre foi levado para o colegiado. Você sabe muito bem que a gente sempre estivemos abertos, né, ao diálogo. E vocês estão de parabéns, né? A coordenação sempre está dialogando. Meu WhatsApp está sempre cheio, a Daiane, então, é a que mais conversa comigo. E a gente está aí, né? O Vitor veio para a licenciatura agora. Minha caixa postal, então, sempre cheia. Estou sempre dispensando disciplina, dando ACGs. E olha, a geografia está viva, é isso que eu digo, né? A geografia está viva, viu, César? Eduardo, meus colegas queridos aí, Adriano. A geografia está viva, gente. O pessoal está bombando. E tudo aqui de casa, hein? Tudo aqui da minha casa. O Abner, ele e lá era da o próximo casa da Gabriela. Ó, a nossa secretária maravilhosa. Ela responde com português, assim, perfeito, sutil. O próximo coordenador não vai ter trabalho. Ela está sabendo tudo do currículo. Viu, Anderson? O Abner treinei direitinho. Verdade, professora, verdade. O Abner era o próximo inscrito e ele me falou aqui que o PC dele travou. Ele ia falar pelo Dagel, por isso que o Dagel saiu da reunião. Mas ele me pediu para falar. O Ângelo Lopes quer falar. Pode falar, Ângelo. Primeiramente, aí, boa noite a todos os professores, todos os alunos, meus colegas. Gostaria de saber, acho que a professora agora tinha tocado, a professora Sandra, no assunto sobre as aulas práticas que a biossegurança não aprovou. Claro que depois que passar toda essa pandemia, eu gostaria de saber como é que vai ser daí as aulas práticas nas cadeiras que a gente já foi aprovado. Como é que vai ser daí essas aulas, como é que vai ser recuperada, como é que vai ser essa dinâmica daí? Eu não tenho a resposta. Não tenho a resposta, meu querido. Como é que vai ser? Porque vai depender da bandeira, vai depender das condições sanitárias, se o vírus ainda estiver né, circulando. Realmente, né? E pensando assim na hipótese de que vocês estarão à beira de se prejudicarem, né, por não poderem fazer essas disciplinas devido a isso, aí essa resposta também não tenho como responder, né? Não tenho como dizer. Porque seria depois, após pandemia, entendeu? Após. Não agora, né? Tipo, após, quando terminar. Bom, daí correriam normalmente, né? Haveria de ser feito um calendário de recuperação, né?
um cronograma de recuperação dessas disciplinas, mesmo que se faça de forma intensiva, né, num calendário mais ajustado, né, mais comprimido, concomitante a outras. Tá bom, obrigado, professor. Né, mas também não sobrecarregando o trabalho dos professores e de alunos, né? Isso, existe todo também um cuidado para esses ajustes, que respeitam a legislação do trabalho, certo? Certo, obrigado, professor. Não sei se o Adriano, como chefe, tem algo para dizer. Vou consultar minha bola de cristal aqui. Não sei. Não temos resposta nenhuma para isso. Não vou correr o risco de ter que dizer, vamos transformar o curso em EAD e transformar as práticas né? Não tem como, né? Sim, com certeza. Por exemplo, eu sei que em São Paulo tem um curso lá, que uma pessoa que eu conheço, eles estão indo para a universidade fazendo aula prática dentro das regras de segurança sanitária, com máscara, com álcool gel, com poucas pessoas dentro de uma sala, né? Estão fazendo curso de fisioterapia. Assim, eu vou falar rapidinho sobre essa questão. Nós que estamos fazendo o POT 3 agora, para a gente conseguir que fosse ofertada essa disciplina, mesmo ela sendo prática, a gente teve que colocar em documento, pedir para a Prograde, conversar com os professores, primeiro de tudo, os professores que ofertam a disciplina, elaborar toda uma burocracia de como será a oferta dessa disciplina de maneira EAD, né, de maneira remota, não EAD, enfim, através do rede. E também colocar que, se existe uma perda, assim, porque, infelizmente, quando de cunho prático e a gente coloca tudo para o remoto, existe uma perda de conteúdo, enfim, várias coisas vão se perder. Se a gente coloca isso no documento, isso tem que ser colocado no documento também. Depois de ter conversado com os professores, ver se eles estão dispostos a ofertar aquela disciplina EAD e ver alguma maneira da gente não elaborar essa disciplina totalmente de forma remota. Tudo que a gente for perder de prático, tentar reaver de alguma maneira. Foi isso que a gente fez para pode ser ofertado. E, início de tudo, conversar com os professores para ver a possibilidade de ofertar tais disciplinas de maneira remota. Se dá para dar um conselho, o meu conselho seria esse. Se existem algumas disciplinas específicas, tente entrar em contato com os professores que ofertam essas disciplinas, para ver o que dá para ser feito. Talvez um pedido de oferta remota possa ser feito, como a gente fez com o POT 3. Só isso. Agora é o Abner. Então, gente, eu vou começar pedindo desculpa aqui, que a minha internet é horrível, o meu computador mais ainda, mas a gente está dando jeito nisso, vai dar tudo certo. Enfim, eu até mandei um WhatsApp para a Daiane, não sei se ela chegou a repassar aqui, mas eu vi hoje uma publicação no Instagram da PRAE sobre licitação de auxílio material eletrônico. E aí eu queria voltar lá na fala do Bruno, que foi muito boa para mim, para pedir para os colegas que conhecem, sabem onde os colegas que não têm acesso, ou que têm dificuldade de acesso moram, para que esse material, o auxílio, chegue até essas pessoas que não têm internet, que não têm telefone, ou acesso à rede, enfim. Se a gente puder fazer um esforço, é extremamente importante, eu não preciso nem chamar a atenção da importância disso, para que a gente consiga se ajudar, para que a gente consiga ter essa colaboração que é para a gente mesmo, né? Um colega que não está na sala de aula, ele acaba não usando o espaço crítico dele, e o que também nos atrapalha no que diz respeito a aprendermos em grupo, a meu ver. Dito isso, e
depois de toda a explanação que foi feita aqui, eu gostaria também de reforçar para encaminhamento, reforçar isso sempre. Pelo amor de Deus, disponibilizem as aulas gravadas. Peço já aqui aos meus professores do próximo semestre, desculpa, não vou me fazer presente na maioria das aulas, assim como muitos colegas que estão trabalhando. Então, por favor, pensem na gente, né? A gente, nesse momento tão complicado, precisa trabalhar, tem tarefa em casa, tem tarefa da universidade. Tem muita gente que faz um corre danado e está com esse material. É isso. Obrigado. Certo, gente, vamos partir para os encaminhamentos, então. O DAGEL tem duas propostas iniciais, para além de tudo isso que a gente conversou, né? Porque eu acho que toda essa discussão auxilia nos encaminhamentos, e os encaminhamentos efetivamente vão ser vistos no decorrer do semestre, né? Então não tem como a gente aglutinar todas, a gente vai tentar fazer uma ata, disponibilizar a ata para vocês, e a gravação dessa assembleia, mas se fosse para colocar tudo isso no encaminhamento só seria muito complexo. Então, nós do DAGEL, a gente encaminhou algumas propostas, que seriam, a primeira proposta, né, de encaminhamento, seria criar um grupo de auxílio estudantil nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, enfim, para que todos os estudantes, independentemente do semestre, consigam se auxiliar com prova, avaliação, trabalho que já fim. Um grupo no WhatsApp ou no Facebook com todos esses estudantes de semestres mais antigos e de semestres novos. Então, o que eu queria pedir primeiro é que, se os colegas tiverem interesse em estar participando desse grupo que a gente vai criar, de apoio estudantil, colocar o número aqui no chat, ou assinar a lista de presença e colocar um número na lista de presença, porque a gente vai criar esse grupo, né? Isso já era um encaminhamento que a gente tinha tido, que a galera colocou lá no formulário que gostariam de participar desse grupo, para a gente estar se apoiando, né, como estudante. E a outra proposta também nossa, como da GEL, era, junto com os veteranos que estão preparando a calorada agora, fazer um espaço para nós explicarmos para eles o que são ACGs, o que são DCGs e como funciona o portal do aluno, porque também alguns colegas nossos expressaram que tem muita dificuldade de entender essas demandas curriculares e que às vezes ficam para trás por não compreenderem isso. Então, são duas coisas que o DAGEL já vão fazer a partir dessa assembleia. Então, se vocês tiverem interesse, pode colocar os números aqui. Outra coisa também que eu acho que a gente podia, levando em consideração a fala que a Renata fez sobre os TGs, se o pessoal que está fazendo os TGs se interessarem de fazer um grupo específico para a galera do TCC, se auxiliar, trocar conteúdo, trocar algumas bibliografias, livro, autores, auxiliar uns aos outros. Se vocês tiverem interesse também, a gente pode estar criando esse grupo para colocar todo mundo que está no TG. Se algum professor também quiser estar nesse grupo para ajudar, seria muito bom, se vocês tiverem interesse. Acho que esses são os 3 encaminhamentos mais deliberativos assim que a gente tem, quanto da GEL. A gente anotou tudo aqui, a gente vai fazer uma ata certinho, disponibilizar nas redes sociais para vocês. É isso que eu tenho para falar. Se alguém tiver mais alguma colocação. Eu só gostaria de lembrar de novo, para que, por favor, se alguém ainda não assinou a lista de chamada, né, que assine, por gentileza. Eu vou enviar aqui também o Instagram da PRAE, que sempre disponibiliza os editais. Então, para os estudantes que não têm notebook, celular, enfim, para estar acessando esses editais de auxílio financeiro que a UFSM abriu, eu vou mandar aqui tanto o link do Instagram da PRAE, que eles postam lá e dá para acompanhar, e também vou postar o link onde a UFSM disponibiliza os editais. Vou mandar aqui no chat. Dá para a gente fazer uma postagem também posteriormente, porque a gente viu que tem muitos estudantes, colegas nossos, que não têm acesso e reclamaram muito da falta de acesso. E essa bolsa
de auxílio tecnológico que a UFSM abriu é muito boa para essa galera, né? Então, acho importante a gente estar propagando isso para quem não sabe. Era essa. Se alguém não tiver mais nada para falar, eu acho que a gente pode considerar a assembleia finalizada. Pode falar. Aguardem que eu vou fazer uma foto. Eu vou fazer uma foto. Abrem suas câmeras. Opa! As câmeras. Cuidado, Sandra. Última coisa, assim, só para falar também, daí, eu acho que daí Carinhas, cadê as carinhas? Junto à coordenação sobre a questão dos calouros, né? A gente fazer uma reunião aí junto com os calouros. Jaqueline! Calma aí, Daniel! Ai, Daniel, tu só dá ordens. Cadê a Ana Paula, Diego? Natália, que gente linda! Vamos lá! Jesus, 1, 2, 3 e... Sorriem, aí! Ah, gente, coisa boa! Sobre os encaminhamentos... Não, só reforçando a questão da nossa reunião com os calouros, né, que vai ser importante, eu acho que daí a gente vê isso melhor junto à coordenação, né, a gente vai ter que pensar aí, tentar de fazer antes do início do semestre também, né, a gente mobilizando aí só para constar na ata também, daí a gente vai conversando aí para a gente já ter uma nova reunião aí, né, não sei se já querem tirar data, como é que tá aí, daí eu vejo gostaria de tirar uma data, Daniel. Eu acho que a Dai e o Abner tem uma proposta de data já, né, galera? Temos. Porque eu já tenho uma apresentação para fazer para os calouros. A gente tinha pensado na nossa reunião da GEL dia 5 ou 12 de maio agora, do próximo mês. Eu tenho uma apresentação do currículo, né? Explicando, passo a passo. Prof. Sandra, gostaria de fazer um pedido. Eu estou fazendo parte da comissão que está organizando o acolhimento. Nós tínhamos comentado ali no grupo, peço perdão para os meus colegas que eu vou atravessar eles aqui, mas nós gostaríamos muito de uma reunião com a senhora. Se tiver como, a gente marca um horário, enfim. E aí, por favor, nós estamos precisando muito do seu apoio. Pode ser, a hora que vocês quiserem. Obrigado, prof. É só marcar. Uma proposta de data, prof. A gente tirar nossa reunião com os calouros, dia 5 de maio, às 19 horas. Dia 5 de maio é quarta-feira. Uma quarta-feira como essa aí, deu bom, aí, deu bastante galera. Pode ser. Quarta-feira, então a gente deixa aí na nossa ata aí marcado, refaz o convite, posta nas nossas redes aí, 5 de maio, uma reunião especial para os calouros aí, daí a gente elabora e vai conversando. Vocês me ajudem a fazer o cartazinho, que eu não sei. E essa reunião, antes dessa reunião com os calouros, vocês querem falar comigo como o da GEL? O Alan, né? Ele que falou. É Alan? O Abner, prof. Eu acho que é a comissão dos calouros desse ano. Eu acho que eles querem falar sobre a calorada. É diferente. A gente vai fazer um espaço plano da GEL e coordenação como esse, para falar com todos os estudantes sobre o curso no geral, e eles querem fazer a programação da calorada. Daí eles vão dar uma conversada contigo aí, que parece que tem que dar a grana aí, Sandra. Que liberar uma grana aí para eles. A grana? Carro para eles levar. O chefe tem de campo. O chefe tem grana. Nós queremos presente via Sedex 10, prof. É sobre esse assunto a reunião. Adriano, como é que é isso?
que o Adriano pode colaborar com os presentes também. Eu não tenho nada com essa história aí. Mas então, fiquem aqui depois da reunião, já me fale, porque aí eu já posso ver com a Sara sobre isso. Já mando um e-mail para a Sara. Tá? Para saber se tem algum dinheiro. Eu acho que tem, sim. Vocês querem presente? O que vocês querem? Que eu mande para casa de vocês um Camoburger? Prof, quem sabe a gente faz essa reunião aí para a gente trocar essas ideias aí. A gente vai tirar alguém para mandar um e-mail e aí a gente marca direitinho uma hora para a gente trocar umas ideias. Eu acho que para não alongar aqui o tempo da Assembleia. Não, tá, estou à disposição. Estou à disposição. Mais uma vez, agradecer muito os nossos professores e professoras. Vocês são demais. Vocês são a base dessa geografia, tá ligado? Na minha opinião, na minha humilde opinião. Vocês são 10. Muito obrigada mesmo, professores. Nossa, vocês são maravilhosos. De verdade, muito obrigada mesmo. Mesmo.